E no Tantra tradicional, tem sexo ou não tem? Essa é a grande pergunta que a gente vai explorar no vídeo de hoje. Muito prazer para você que não me conhece. Meu nome é Antar Firak, sou diretor da Escola Mahara, Acharya, ou seja, professor do Tantrismo de mão esquerda e também professor do Yoga Integral de Shri Aurobindo. Seja muito bem-vindo, a gente vai explorar no dia de hoje um pouquinho a respeito dessa grande pergunta. Será que dentro do Tantra tradicional existe algum tipo de interação sexual? Ou isso seria apenas um contexto simbólico, como muitas pessoas dizem? Bom, o tema desse vídeo é extremamente importante, mas antes da gente começar, já vê se você está inscrito no nosso canal, dá uma curtida, não esquece de deixar um comentário e compartilhar também, porque isso ajuda a gente a produzir mais material dentro desse sentido, tá bem? Se você curtir, pode deixar pergunta também, que vai ser muito bem-vindo. Bom, essa é uma pergunta que acontece retroativamente, né? Então, ali no ano de 2025, a gente teve uma discussão intensa em um certo momento dentro da internet, inclusive com visitas em podcasts e tudo mais, discutindo com pessoas um pouco mais tradicionalistas do Tantra, que tem essa visão do que a gente chamaria de Dakshina Marga Tantra, ou seja, a visão da mão direita. Dentro dessa visão da mão direita, nós temos uma visão mais ortodoxa, mais alinhada com os conceitos morais e todo tipo de prática espiritual que a gente já está bem acostumado, ok? Então, dentro desse ponto de vista da mão direita do tantrismo, todas as simbologias, todas as escrituras que mencionam, de fato, as questões da interação sexual, elas são simbólicas, ok? De cunho, ou seja, de práticas que têm um cunho apenas simbólico, interno, ou seja, práticas de visualização. Tudo bem? Então, esse já é um tema que nós discutimos há um bom tempo dentro da internet. Agora, recentemente, a gente viu um post de um rapaz que é bem grande dentro da internet, eu tô com ele inclusive aqui na minha tela, uma chamada um pouquinho sensacionalista, que trouxe de volta esse tema e nesse sentido achei importante gravar um vídeo para que a gente tenha como base um pouco da realidade acerca desse assunto. Então, olha a chamada desse conteúdo. O rapaz disse assim, ó: o Tantra original não tinha nada de sexual, nenhum toque em zonas erógenas, nenhuma massagem, nenhuma nudez, ok? Essa é a chamada básica desse conteúdo. E aqui eu vou trazer um artigo que vai ser publicado na revista Tantra Brasil. A gente vai lançar em breve essa revista, esse projeto muito interessante. E esse artigo ele foi produzido exatamente um ano atrás, tá? E fala exatamente sobre esse puritanismo no Tantra, né? E eu vou ler um trechinho e vou comentar dentro desse vídeo. Talvez a gente precise, inclusive, até fazer uma série, porque é um artigo bem grande. E a gente traz muito embasamento dentro das escrituras. Porque lembre-se, tá? Não estamos falando de Neotantra, não estamos falando do tantrismo ocidental, basicamente. Estamos falando do Tantra tradicional. Embora nós iremos citar alguns pontos de correlação. Tudo bem? Então vamos lá. No meu primeiro livro, Segredos da Massagem Tântrica, eu demonstrei através da reprodução de um trecho de uma escritura tântrica do século XVI, chamada Yoni Tantra, que as ritualísticas de misticismo sexual, usada pelos grandes mestres e mestras da mão esquerda, se assemelham em muitos detalhes com o trabalho exercido por terapeutas que são formados hoje na Escola Mahara. A terapia tântrica, conforme ensinamos e praticamos no protocolo Mahara, tem profunda base escritural e nas práticas do misticismo sexual tântrico, tanto com base nas ideias orientais quanto ocidentais. Podemos citar o próprio Yoni Tantra, conforme já mencionado, mas também o Karpurada Stotra, que revela esotericamente as práticas do grande ritual de Kali, que conta com práticas sexuais ritualísticas para o desenvolvimento espiritual último dos praticantes das linhagens shaktistas, ou seja, do culto à grande mãe, ou seja, do Tantra de mão esquerda, que é chamado de Vama Marga Tantra, ok? Então aqui nós já temos uma clareza muito interessante, porque eu já citei duas escrituras que mencionam esses ritos sexuais, o Karpurada Stotra e o Yoni Tantra, ok? Sendo que o Karpurada Stotra é um trabalho muito sagrado que é chamado de Hinos a Kali. Então é um contexto totalmente voltado para o culto à deusa
e principalmente da mão esquerda. Retomando o texto, a gente tem o seguinte trecho. Já no período pós-clássico do Tantra, temos a partir do grande mestre Abhinavagupta os textos do Tantra Loka e do Tantra Sara, onde também são relatadas as práticas do misticismo sexual oriental, mencionados como Kula Yaga, guarda esse nome, tá? Que representa o ápice da tradição de mão esquerda do Tantra, representada principalmente pela escola Krama, que por sua vez bebe tanto das fontes do Trika como do Kaula, que são escolas do período clássico, ok? Então, o que a gente já compreende a respeito disso? Tanto dentro das escrituras mais recentes, digamos assim, e aqui recentes, a gente está falando do século XV e século XVI, como nas escrituras do período clássico, tá? Que vão girar entre o século VIII e o século XI, mais ou menos, você tem escrituras que trabalham claramente com essa ritualística. Ponto importante, quer dizer que, por as escrituras mencionarem abertamente que existiam os ritos sexuais eróticos, quer dizer que esses ritos estavam abertos indiscriminadamente para qualquer um? Como muitas vezes a gente vê dentro das abordagens neotântricas atuais, dessas adaptações no Brasil e no Ocidente de forma geral? Obviamente que não. O tantrismo, e aqui eu posso mencionar tanto o Mahanirvana Tantra quanto o Kularnava Tantra, indica que o caminho da mão esquerda, ou seja, o praticante do culto transgressivo, o que engloba os ritos sexuais, ele precisa ser um vira, ou seja, um herói ou uma heroína. O que significa isso? É uma pessoa que ela já tem autocontrole suficiente para se dedicar a essas práticas. Não é uma pessoa como um Pachu, que segundo a tradição é um ser humano instintivo ainda, que se colocasse dentro desse tipo de prática com os ritos eróticos, certamente se desviaria. Ok? Então essa é a ideia básica e o princípio mais alinhado com a tradição. Então, de forma bem sintética e direta, a gente já conseguiu mostrar claramente quais são as referências para que você possa até consultar e estudar essas fontes escriturais que mencionam esses tipos de ritos eróticos, ok? Então falamos do Karpurada Stotra, falamos do Tantra Sara, do Abhinavagupta, ok? Que é um texto importantíssimo, que é considerado a essência dos Tantras, e também falamos do Yoni Tantra, ok? Então, nós temos aqui uma base escritural que comprova, ok? Que os ritos eróticos existiam, mas não nunca é suficiente alertar que não eram ritos para qualquer tipo de pessoa, ok? Vamos prosseguir aqui no texto. O que vemos atualmente dentro do cenário tântrico brasileiro são pessoas que não compreendem a profundidade e a dimensão do Tantra real e que acabam optando por apenas uma parte da sua totalidade, caindo no erro dos yogis orientais e até mesmo dos cristãos ortodoxos do Ocidente, de sempre compartimentar a realidade entre polaridades diametralmente opostas e erroneamente consideradas eternamente reconciliáveis. Ou seja, a grande maioria das pessoas que praticam a espiritualidade, elas praticam uma espiritualidade dentro de um contexto dualista, que separa o que é bom do que é ruim, e muitas vezes de forma irreconciliável. Ou seja, o princípio material está em guerra constante com o princípio espiritual. E para que você seja um ser espiritual, para que você retorne na sua conexão com o divino, você precisa abandonar o princípio material. Essa estrutura fundamental não é algo apenas do cristianismo, ok? Mas quando você estuda, por exemplo, os darshanas do hinduísmo, e citando principalmente o Sankhya, que é a filosofia, e o yoga, que é a prática dessa filosofia, quando você olha para o Sankhya e para o yoga, você vê primeiramente que toda a busca é por Kaivalya. O que é Kaivalya? É esse isolamento naquilo que vai ser chamado de Purusha, ou seja, o aspecto espiritual. E nós chegamos nesse isolamento, nessa total identificação com o Purusha, quando nós saímos da matéria.
Quando nós, dentro dessa visão do Sankhya, conseguimos transcender os 24 elementos da realidade. Percebe? Então, essa é a visão fundamental dualista que sempre separa. Só que essa não é a visão do tantrismo. Principalmente quando nós estamos falando de tantra de mão esquerda, nós estamos falando de um não dualismo perfeito. Não estou nem me referindo ao não dualismo vedantino de Shankaracharya, que por mais que falasse que a realidade seria una, ele ainda está lutando contra a Maya, certo? Então ainda existe uma dicotomia, ainda existe um certo tipo de separação. No Anuttara Trika Tantra de Abhinavagupta, principalmente segundo Swami Lakshamanju, que foi o último mestre dessa tradição vivo, nós entendemos que o Anuttara Trika Tantra é o ápice do caminho. Por quê? Ele traz a matéria junto. Maya não é aquilo que esconde o espírito, mas aquilo que revela. Percebe? Então é uma fusão total dentro de uma não dualidade perfeita. É dentro desse contexto que os ritos eróticos se inserem de fato. Ok? E não é uma busca hedonista. Não estamos praticando uma sexualidade ou rituais eróticos na intenção de buscar prazer. Se eu quero prazer, existem muitas outras formas de eu ter prazer absurdo na questão corporal, sexual, emocional, enfim. Mas não é esse o objetivo dos ritos eróticos, do tantrismo. Ok? Nós estamos buscando a união com a totalidade. E essa é uma ferramenta, é um caminho, é um ritual e um método que facilita essa experiência. Vamos continuar o texto. Aqueles que, por sua vez, são os intitulados terapeutas tântricos, por muitas vezes, infelizmente, ignoram a base espiritual e escritural do tantrismo clássico. E isso realmente é um erro sem tamanho. Afinal de contas, como nós ensinamos aqui na Escola Mahara, não existe um bom terapeuta tântrico sem que ele seja de fato um tantrista no sentido clássico. Ok? Por quê? Primeiro, existe todo um contexto cultural, certo? Não faz sentido eu me intitular como um terapeuta que usa o termo tântrico na sua prática profissional sem que eu esteja de fato unido àquela tradição de alguma forma. Compreende? Então é muito importante que para que você se intitule como um tantrista em qualquer aspecto, você precisa de conexão tradicional. Ok? Por quê? Porque o Tantra é uma tradição iniciática. Você não entra no Tantra porque você quer entrar no Tantra. Ok? Porque você achou interessante. Ou porque você gosta do Osho. Ou porque você quer gozar mais. Isso seria uma tristeza, um Tantra triste. Ok? Porque o Tantra ele é iniciático. Ele é passado de professor para aluno, professora para aluna, ok? Simples assim, é uma tradição iniciática. E se é uma tradição iniciática, você precisa ter um professor que seja de uma linhagem. Esse é o primeiro ponto, ok? E dentro das visões neotântricas, por exemplo, muito influenciadas por Osho, que não é um mestre de tradição tântrica, é um mestre autoproclamado, ok? Você vai ver que existe uma desconexão com as linhagens. E uma das características fundamentais do tantrismo é exatamente a conexão com a linhagem, com a tradição. Porque a linhagem é como se fosse uma vacina contra gurus autoproclamados e que quase via de regra estão associados a vários tipos de abusos sexuais e de outros tipos também, ok? Então é muito triste muitas vezes ver que o terapeuta tântrico no Brasil, que muitas vezes não é terapeuta, é apenas um massagista tântrico, não tem nenhum embasamento tradicional. E que, nesse caso,
não deveria de fato ser chamado de tantrista de qualquer forma. Então olha que interessante. Existe um puritanismo, de um lado, dos tradicionalistas, que não querem admitir que o tantrismo sim tinha ritos sexuais, e do outro lado existe um puritanismo desse neotantra ocidental, que é uma invenção, sem nenhuma base, entende? Um puritanismo no sentido de que essa é a minha verdade e pronto, eu não preciso estudar o que veio antes, eu não preciso ter base, ok? Só que isso literalmente é apropriação cultural, certo? É a mesma coisa que eu não pertencer a um culto de matriz africana e querer falar a respeito do assunto. Eu não tenho lugar de fala, compreende? Então, esse é um ponto muito importante, você vê essa dicotomia. O tradicionalista brincando com o contemporâneo, né? Quando, na verdade, o caminho do meio, a fusão, seria o mais indicado. Ok? Bom, acredito que por aqui a gente já conseguiu explorar um pouquinho do vídeo. Eu vou fazer uma série de vídeos, então. Tenho certeza que vocês vão curtir. E a gente vai dar continuidade no estudo desse artigo que vai estar publicado no mês que vem na revista número 1, Tantra Brasil, ok? Vai ser muito massa esse projeto, eu tenho certeza que você vai curtir. E acompanhando esses artigos, a gente sempre vai fazer uma série de estudos para que a gente possa aprofundar. Agora, quero saber se você curtiu, tá? Comenta aqui embaixo, deixa pergunta dentro desse tema. Quem sabe eu já não trago no próximo vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, deixa um joinha aqui, porque eu tenho certeza que você vai curtir muito essa nova série de vídeos, fechou? Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço!